Olá, amados, a paz de Yahushua. Então vamos aqui dar continuidade, no que a gente estava lendo. A gente começou a ler o livro de 1 Timóteo, e aí a gente foi pro post que o irmão colocou, que ele me autorizou, e daí a gente agora está lendo sobre o gnosticismo. O que é o gnosticismo, para a gente entender, para que as pessoas que estão enganadas nesse meio venham a sair desse engano e ir para a porta estreita que é Yahushua, porque essa porta ainda está aberta. Nós temos que esperar, aproveitar o tempo, enquanto a porta está aberta, para que a gente possa entrar, porque chega uma hora que essa porta vai fechar. Então, quem entrou na porta, entrou. Quem não entrou e a porta estiver fechada, não vai ter mais jeito, isso é fato. Antes disso, amados, eu gostaria de pedir perdão a vocês por os ensinamentos que eu ensinei a respeito de Terron, a respeito do corpo de Terron, que é o inferno, a respeito de Mateus 24, que eu ensinei, que já foi um texto passado, que já existe, que já foi na época da escravidão. Tá? Eu quero pedir perdão a vocês. Eu assumo a minha culpa perante Yahweh, perante Yahushua e perante vocês. Tá? Eu não sabia, estava hipnotizada, porém eu não pesquisei. Então, eu assumo a minha culpa de não ter pesquisado, de não ter avaliado e de ter acreditado, certo? Sem pesquisar. Agora eu estou pesquisando e mostrando na pesquisa, e cabe cada um de nós avaliar e pesquisar também. Pesquisar outras fontes, porque não tem só uma fonte, tem várias. A internet está aí, enquanto a gente pode pesquisar. Enquanto tiver internet, a gente pode. Depois, quando tirar a internet, não vai ter mais como. Então, cabe cada um avaliar o que está sendo dito, não acreditar de cara, mas pedir ao Espírito para guiar. Porque se a gente crê que o Espírito nos guia toda a verdade, ele vai guiar. Porque a gente tem que crer. Se a gente crer, ele vai guiar. Se a gente não crer, ele não vai guiar. Então, desde já eu assumo a minha culpa perante Yahweh, perante Yahushua e perante vocês. E eu sei que Yahweh e Yahushua me perdoaram. Tanto é que eu estou aqui me retratando e estou aqui mostrando um erro. Essa palavra Terron é uma palavra que significa abismo. Não tem nada a ver com Deus das trevas. Significa abismo. E é também, amados, uma palavra, vocês podem pedir ao Pai, que o Pai vai mostrar. É uma das palavras hipnóticas, para as pessoas continuarem nesse engano, no gnosticismo, porque isso aí é gnóstico. Tá? Isso é gnóstico. Então, nós temos que entender isso. E para a gente entender isso e saber o que a gente vai ler, cabe a gente pesquisar. Tá? Então, é lógico que eu sei que tem apócrifos que complementam a Bíblia. Tem sim. Mas, amados, o tempo é curto, nós já estamos nas últimas horas, o Papa já está preparando um outro livro, tá? Que vai substituir a Bíblia, isso é fato, vocês podem pesquisar isso que vocês vão ver, porque segundo o Papa, a Bíblia é um livro antiquado, então tem que colocar um livro mais moderno, e esse livro vai ser baseado no Crislã, e a Bíblia vai ser retirada e vai ser proibida as pessoas lerem a Bíblia. Então, a gente tem que aproveitar o pouco tempo que nós temos e ler a escritura que está contida na Bíblia. Ah, mas ela não é completa, é um livro resumido. É. Mas é o suficiente que o Pai nos deu para nos guiar a toda a verdade e para que Ele nos guie a verdade para nós andarmos no Espírito, tá? Porque a história não vai guiar ninguém no Espírito. Na hora do vamos ver, na hora que for proibida a Bíblia, na hora que for queimada todas as Bíblias, que eles vão destruir as Bíblias, na hora que a gente não poder falar da Bíblia, da gente não poder falar o Evangelho, anunciar, como hoje nós temos a oportunidade aí de anunciar o Evangelho, que é as boas novas. Vai chegar um tempo que isso será proibido. Aquele que anunciar o Evangelho vai ser preso, vai ser perseguido. Vai chegar esse tempo aqui, tá?
Então, nós temos que aproveitar o tempo que nós temos, o pouco tempo, e nos aprofundar na leitura da Escritura e em examinar as Escrituras. Examinar os textos, examinar as traduções, as comparações, comparar, é o que eu faço aqui. Comparo com 5 traduções, 5 versões, traduções não, 5 versões, para a gente ver, porque o Espírito nos guia toda a verdade, até nisso o Espírito nos guia qual é a versão verdadeira, porque tem algumas que levam também a outro entendimento. Por isso que nós temos que investigar, pesquisar versões da Escritura. Então, amados, o tempo é curto, não há mais tempo de a gente ficar no entretenimento, porque esse é um outro caminho que nos leva à perdição. E isso foge totalmente da Escritura, porque a pessoa vai começar, pesquisa aqui, pesquisa ali, história aqui, não sei o que, apócrifo aqui, apócrifo ali, e aí o apócrifo gnóstico, que a pessoa às vezes não sabe, e foge totalmente da Escritura, e a Escritura vai deixando de lado, e a pessoa esquece, e a pessoa vai saindo do caminho, entendeu? Então, é bom, aquele que está pesquisando muito, não lendo a Escritura, avalie. Avalie e veja se realmente qual o caminho que vocês estão. Porque o caminho que eu decidi para mim é Yahushua. E esse caminho, ele é apertado, largo, ou ele é apertado, é difícil, tá? Não é um caminho fácil. O caminho fácil é o caminho do entretenimento, a porta larga, que leva a porta larga é a perdição. Por isso que é um caminho largo. Por quê? Porque ele é um caminho fácil, tá? E a Yahushua não vai cobrar conhecimentos no fato de histórias, sabe? A Yahushua não vai cobrar isso. E a Yahushua não vai cobrar a gente anunciar a história para as pessoas. Anunciar que nós somos o povo hebreu. Mas o que isso vai trazer de salvação para as pessoas? Não é melhor anunciar que Yahushua é o caminho? Que é um caminho no entendimento? Entende? Não é melhor anunciar que Yahushua é a porta estreita? Então, não é melhor anunciar que Yahushua é o pão vivo que desceu do céu? E que ele nos alimenta o espírito? E que ele voltará? As pessoas estão perdendo o foco, deixaram de falar de Sião, deixaram de anunciar a Yahushua, estão anunciando história. Sendo assim, entretidos em história, ao invés de realmente ler a Escritura. Então, amados, não estou aqui dizendo que os apócrifos todos são gnósticos. Não é isso. Tem apócrifos, sim, que complementam a Bíblia. Mas a gente não pode também ficar perdendo tempo. Como nós não podemos perder tempo? E o Pai nos permitiu ter a Bíblia, que a Escritura está contida na Bíblia. E o Pai permitiu. Ele não deixou que Satanás tirasse toda a Escritura, para a gente não ter a Escritura para ler. Então não tem desculpa da gente não ler a Escritura, para ler outros livros e sair do caminho de Yahushua. Então, se a Escritura, ela foi resumida, foi, mas é o suficiente para nós podermos nos mantermos firmes e permanecermos andando no Pai, Yahweh, e no Filho, Yahushua. Então, o conselho que eu dou a vocês é: avalie qual o caminho que vocês estão, avalie os livros que vocês estão lendo, se isso está de acordo com a Escritura. Se vocês estão deixando de ler a Escritura para ler esses livros, avalie isso tudo, amados. Sabe? Não é vergonha reconhecer o erro. Eu estou aqui pedindo perdão, eu reconheci minha culpa, eu assumo a minha culpa de não ter pesquisado. Vergonhoso é a pessoa continuar no erro e não querer reconhecer isso. Tá? Porque a Escritura diz que Yahweh, ele abate os soberbos, mas os humildes, ele dá a sua graça. Então, vamos focar na Escritura, em Yahushua, porque o tempo é curto.
Então agora eu vou aqui colocar aqui para a gente continuar lendo sobre o gnosticismo. Eu estou lendo coisa fora da escritura para mostrar aonde essas coisas levam, tá? Que livros apócrifos também levam ao gnosticismo. Então, para não correr o risco, como aconteceu comigo, que eu não sabia dessas coisas, porque eu só sabia do sistema religioso evangélico, não sabia mais nada. E eu fui enganada, hipnotizada por esse sistema satânico. Eu estou lendo isso para vocês, para que as pessoas não sejam enganadas. Agora, cabe cada um de nós buscar, andar no conhecimento do Pai. Porque quando nós buscamos, pesquisamos, avaliamos, para a gente ver, o Pai nos guia toda a verdade. Ele nos guia a verdade, Ele não deixa ninguém no engano. E se o caminho que você estiver é um caminho de mentira e de engano, se você for sincero e quiser realmente a verdade, o Pai vai mostrar. Pode ter certeza. Tá? Então vamos colocar aqui para a gente continuar lendo sobre o gnosticismo. Então, veja, o termo gnosticismo. A terminologia gnosticismo, piscis literis, não consta em fontes antigas. Cunhado por Henry Moore, em um comentário sobre as 7 igrejas do Apocalipse, gnosticismo foi o neologismo escolhido por Moore para descrever a heresia tiatirense, Apocalipse 2, do 18 ao 29. Tá? Vamos ver o que é isso aqui, tiatirense. Tiatira foi uma antiga cidade localizada na Lídia, sobre a qual está edificada a atual cidade turca de Akhisar, tá? Então aqui Apocalipse 2, vamos ver aqui, pra gente ler. Tá, do 19, né, que começou, não é isso? Deixa eu ver aqui. Só pra gente ver aqui, peraí. Apocalipse 2, 18 e 29. Então, deixa eu botar aqui pra gente ler. Eu não vou ler o capítulo todo para não ficar muito longo, mas vou botar aqui, ó. Veja bem, o que diz essa parte aqui, né? Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o filho de Arro, que tem os olhos como uma chama de fogo, e os seus pés são semelhantes ao latão polido. Sei as tuas obras, e o teu amor, e a tua fé, e os teus serviços, e a tua perseverança, e que as últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti, que toleras a mulher Jezabel, que se chama a si mesma profetisa. Ela ensina e seduz os meus servos a fornicar e a comer das carnes sacrificadas aos ídolos. Vocês vejam bem. Vocês vejam bem o que está falando dessa igreja de Tiatira. Eu lhe dei tempo para que se arrependesse, e ela não quer arrepender-se da sua fornicação. Eis aí o lanço num leito, e numa grande tribulação os que adulteram com ela, não se arrependerem dos atos ensinados por ela. Vocês vejam, se não se arrependerem dos atos ensinados por ela, é hora de se arrepender. Vocês vejam que o gnosticismo está ligado com isso. Então está na hora de se arrepender. Aqui ainda está escrito, se não se arrepender, é uma condição, tá? Mas se a pessoa se arrepender e voltar para o caminho que é Yahushua, Yahushua perdoa, tá? Mas tem que andar no caminho que é Yahushua e permanecer. Então vamos lá. Farei morrer a seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou o esquadrinhador dos rins e corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Quais obras? Obras do amor ao próximo, porque é isso que será cobrado. Aqueles que estão enganando essas pessoas, levando para o caminho da perdição, também será cobrado. Porque isso aí é falta de amor, não é amor ao próximo, de mostrar o caminho que é Yahushua. Porque, amados, na Escritura, quando Yahushua disse para Pedro, Pedro, tu me amas? E ele disse, sim, Senhor, eu te amo.
E ele disse: apacenta minhas ovelhas. E aí ele perguntou de novo: Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Apacente as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E Pedro disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Quando ele disse para Pedro apacentar as ovelhas dele, não é para Pedro ser pastor das ovelhas e ficar ali como o sistema religioso ensina, mas é para Pedro apacentar as ovelhas para ele, a guiar as ovelhas para Yahushua. Falar: ó, o caminho é Yahushua. O caminho é Yahushua, não é para a pessoa ser pastor ali no sistema religioso, tá? E quando a Escritura diz: orai pelos seus pastores, não é orar pelo pastor, o líder religioso, sendo ali o pastor, mas é orar por aqueles que te indicaram o caminho, que é Yahushua. Porque o pastor que está dizendo na Escritura é isso, a pessoa guiar a outra até Yahushua, porque Yahushua é o pastor. Yahushua é o pastor, nós não somos pastores de ninguém, nós só somos uma pessoa que dá a direção para a pessoa chegar a Yahushua. Porque é um caminho apertado e não é um caminho visível, é um caminho no entendimento do Espírito. Então nós precisamos falar para as pessoas: ó, esse caminho é no entendimento do Espírito. Você crê que Yahushua é o pastor? Você crê que Yahushua é o caminho? Então vá a ele. Creia e vá a ele. Então vocês vejam que se não se arrependerem dos atos ensinados por ela, tá? Vocês vejam bem que essa igreja estava ensinando as coisas de Jezabel, fornicação. Vocês vejam bem que isso é muito grave, é isso que está acontecendo. As pessoas estão adulterando, adorando um Deus que não é o verdadeiro, porque Yahweh ele é adorado no espírito, e praticando atos de feitiçaria, de bruxaria, de tudo isso sem saber. Então está na hora de se arrependerem. Na hora de se arrependerem e de ir para a porta, que é Yahushua. Então vamos aqui. Veja. Digo, porém, a vós outros que estáis em Tiatira, a quantos não seguem este ensino e que não conhecem as coisas profundas de Satanás. Veja bem, como eles dizem: eu não vos ponho outro fardo, somente aquilo que tendes, guardai o bem até que eu venha. Ao vencedor e ao que guarda as minhas obras até o fim, lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as regerá com vara de ferro, quebrando-as, como são quebradas os vasos de oleiro, assim como eu a recebi de meu Pai. Eu lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, amados, é hora de ouvir e de ouvir. Quando a Escritura diz isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça no entendimento e saia do engano e vá para Yahushua. Porque é o Espírito que está falando. Então está na hora da gente acordar, né? Do povo acordar. Então vocês vejam, vou ler aqui de novo essa parte, ó. Daqui, ó. Que gnosticismo foi o neologismo escolhido por More para descrever a heresia tiatirense. Apocalipse 2, 18 a 19. No mesmo sentido que seu contemporâneo Henry Raymond usou a expressão Gnostic Heresy, né? Esta última expressão vem da literatura patrística e heresiológica do início do cristianismo, especialmente a do bispo Irineu de Lyon, tá? Irineu de Lyon, quem usou esta primeira vez o termo gnóstico para descrever as heresias, tá? Mas aqui também, ó, o sol, ó, tá? Então, depois vocês leem essa parte azul para se inteirar direitinho, que eu vou deixar isso tudo no link da descrição. Isto ocorre no contexto do tratado de Padre Irineu contra as heresias em grego, tá? Não vou ler em grego que eu não sei. Elenchos, Caia, Natrope, tes pseudonimou gnósios, onde o termo pseudônimos gnoses, falsamente chamado gnose, abrange vários grupos,
taxados por Irineu como sectários da igreja, não apenas do heresiarca Valentim. E é uma citação direta da exortação paulina para manter horror aos clamores vãos e profanos da falsamente chamada ciência, koiné, gnosis, a qual, professando a alguns, se desviaram da fé. 1 Timóteo 6, 20 e 21. Então a gente vê aqui, né? A gente está lendo 1 Timóteo 1, mas aqui está 1 Timóteo, né? A qual, professando a alguns, se desviaram da fé. E é isso que acontece, amados. As pessoas começam a ir nesse caminho sem saber, deixa a escritura e aí assim acaba desviando da fé, né? Desviando de qual fé? Desviando de Yahushua, do caminho que é Yahushua, tá? O significado comumente aceito por gnósticos em clássicos gregos é aqueles que sabem ou aquele que entende, ou que entende, como na comparação entre o que pratica, práticos, e o que entende, gnósticos, usado no colóquio entre Platão, Sócrates e o jovem estrangeiro no tratado político. Né? Platão e Sócrates eram filósofos, tá? A preferência de Platão pelo vocábulo gnósticos é muitíssimo típica dos clássicos. Tá? Esses negócios aqui eu sinceramente, tá. Ainda tem coisa aqui que, se vocês quiserem, vocês podem ler depois, tá? Durante o período helenístico, gnóstico passou também a ser associado aos cultos de mistérios greco-romanos, tornando-se até sinônimo de mistério, tá? Mysterion. Gnósticos não é usado no Novo Testamento para se referir a grupos ou indivíduos específicos, além de supracitada e genérica menção paulina em Timóteo. Mas Clemente de Alexandria, no livro do sétimo de Estromata, enaltece o culto gnóstico autenticamente cristão. A aplicação de gnósticos na forma pejorativa e associada às heresias começa com as análises críticas de Irineu. Alguns estudiosos, por exemplo, Arrocel e L. Doutre-Leal, tradutores da edição francesa, 1974, consideram que Irineu às vezes escrevia gnósticos, querendo dizer apenas entendedor, como em 1:25:6, 1:11:13, tá? E 1:11:5. E seitas de entendedores. Aí eu não sei o que está aqui, tá? O que significa isso. Quando eu queria citar designações de seitas específicas. Tá. Evidências em favor disso aparecem quando Irineu começa a utilizar comparativos como gnostiqueron, tá? Mais entendido ou mais sábio, tá? Ou já que nunca existiu a forma mais gnóstico como nome próprio de uma seita. Dentre os grupos que Irineu identificou como seitas de entendedores gnósticos, estavam os marcelinos, tá? Vamos ver aqui mais o que é o Marcelino. Marcelina foi uma das poucas líderes cristã durante o século II em Roma, originalmente vinda da Alexandrina, onde foi discípula de Capócrates. Marcelina viajou a Roma para representar as ideias de Capócrates e afirmava ter recebido ensinamentos secretos sobre Maria, Salomé e Marta. Tá? E os setianos. O setianismo foi uma seita gnóstica que pode ter existido anteriormente ao cristianismo. Ou barbelotas, né? Os assim chamados barbelotas, barbeoliotas ou barbelognósticos foram um grupo gnóstico reconhecido e narrado em seus textos pela heresiologista e bispo de Leão, Irineu, até o ano de 1955. Todavia, a partir do mencionado ano, o termo barbelognóstico passou a ser defendido e associado. Vamos ver aqui. Tá?
Passou a ser definido associado como um gênero a diversas escolas gnósticas dos grupos setianos, em virtude da descoberta da biblioteca de Nag Hammadi. Então, aqui, setianismo foi uma seita gnóstica que pode ter existido anterior ao cristianismo, né? Então, vocês vejam bem. Então, vamos aqui, continuar aqui onde a gente estava, tá? Aqui, ó. Dentre os grupos que Ireneu edificou como seitas de entendedores gnósticos, estavam os marcelinos. Vocês vejam que são tudo seitas, né, gnósticas, é tudo gnosticismo. Estavam os marcelinos e os setianos ou barbelognósticos, um dos mais notórios a se auto-identificar com o nome gnósticos. Mais tarde, o bispo Hipólito aplicou gnósticos indiscriminadamente como Labeu contra heresiarcas como Cerinto e os ebionitas, enquanto Epifano fez o mesmo somente contra seitas específicas. Tá? Per se, a aplicação do termo gnosticismo como categoria genérica e problemática foi mesmo Ireneu e seus sucessores conceituaram uma única tipologia para os vários grupos existentes à época. Essa noção varia um pouco ao perceber-se que o gnosticismo admite muitas exceções. E ainda o termo gnosticismo tem sido aplicado como label a diversas seitas modernas como cerimoniais arcanos e iniciáticos, ou mesmo ressignificado para enquadrar ideologias políticas e facções sociais, como faz Eric Voegeli. Mesmo que muitas delas não explicitem nenhuma autoidentificação com os gnósticos históricos, longe de esclarecerem, essas generalizações só obscurecem ainda mais o conceito e dificultam a verdadeira compreensão histórica do gnosticismo enquanto movimento. Características gerais. Tá? Então, vocês vejam bem. Não existe um sistema gnóstico único e uniforme. No entanto, há semelhanças suficientes para justificar uma caracterização geral. Lembrando que nem todos os sistemas incluem todos os elementos e nesses termos. Essas características são particulares ao gnosticismo cristão, de forma antagônica ou não à figura de Cristo. Vocês vejam bem, tá? Gnosticismo cristão. Vocês vejam que a Rússia está fora disso. A estimativa do mundo, devido ao que precede, como uma falha ou produto de um erro, mas aqui erro está entre aspas, né? Mas possivelmente benévolo na medida do que o limite material permitir. A introdução de um Deus criador distinto ou demiurgo, tá? Vocês vejam bem. Demiurgo significa o que trabalha para o público, artifício, operário manual. Demiurgo significando do povo e orgos, trabalhador. Então, vocês vejam bem. Tá? Não foi isso que foi ensinado aí? Demiurgo, Yaldabaoth, tá? Que é uma ilusão e depois emanação. O emanacionismo ou emanantismo ou doutrina da emanação é um conceito filosófico segundo o qual tudo no mundo, incluindo almas humanas e a mente, emana de um princípio de uma realidade primária, ou absoluto de uma maneira intermediária. Vamos botar aqui para a gente entender isso direitinho, tá? Ou absoluto, ó. O ou uno é um conceito filosófico grego que é fundamentado pela primeira vez no diálogo Parmênides por Platão, relacionado à mônada do pitagorismo e ao questionamento da unidade versus multiplicidade pelos pré-socráticos. Foi desenvolvido posteriormente. Aí vou deixar aqui para vocês lerem depois, tá? O absoluto em filosofia é definido como a realidade suprema e fundamental, independente de todas as demais.
Às vezes é usado como um termo alternativo para Deus ou o divino. Na filosofia analítica e na filosofia pragmática, absoluto é tudo aquilo que não se deixa falsear. Aí vou deixar vocês lerem depois também, tá? Então, veja bem. Cadê? Ou absoluto de uma maneira intermediária ou não. Cadê? Ou não. O dicionário de conceitos filosóficos define a emanação em questão como um processo segundo o qual os seres múltiplos procedem do um primeiro. Emily Breyer, historiador da filosofia, prefere usar o termo processão ao de emanação para qualificar essa forma de geração. Tá? Eu vou deixar isso aqui e vocês vão lendo para se entender melhor, né? Sobre isso, tá? Então, aqui, ó. A introdução de um Deus criador distinto ou demiurgo, que é uma ilusão e depois emanação a partir do único mônade ou fonte. Este segundo Deus é um Deus menor, inferior ou falso. Vocês vejam que é isso que está sendo ensinado, tá? Esse Deus criador é comumente referido como demiurgos. O demiurgo gnóstico apresenta semelhança com as figuras de Platão em Timeu e a República. No primeiro caso, o demiurgo é uma figura central, um criador benevolente do universo que trabalha para tornar o universo tão benevolente quanto possível dentro do que as limitações da matéria permitirão. Nesse último, a descrição de um desejo leonino, no modelo de psique de Sócrates, tem semelhança com as descrições do demiurgo, como tendo a forma de um leão. A passagem relevante de A República foi encontrada dentro da biblioteca de Nag Hammadi. Jesus é identificado por alguns gnósticos como uma encarnação do Ser Supremo. Vocês vejam bem, até os espíritas também são gnósticos, né? Porque aqui é uma encarnação, eles acreditam em reencarnação, né? Aqui, ó, como uma encarnação do Ser Supremo, ó. O termo Ser Supremo ou começo é frequentemente definido simplesmente como Deus e é utilizado como este significado por teólogos de diversas religiões, incluindo, mas não se limitando a cristãos islâmicos, hinduístas e deístas. Contudo, o termo pode se referir a interpretações mais, vou botar aqui, complexas ou filosóficas do divino, tá? Então, depois vocês leem tudo para se inteirar, se quiserem, né, se acharem por bem de ler, tá? Só para vocês se inteirarem e não serem enganados. Porque o intuito desse vídeo é isso. É de mostrar os tempos que nós estamos vivendo, que nós estamos nos últimos tempos, tempo de apostasia, de engano. Então eu estou mostrando esse caminho de engano para a pessoa sair desse caminho, ir para Yahushua, porque ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Então aqui. Jesus é identificado por alguns gnósticos como uma encarnação do Ser Supremo para trazer a gnose para a Terra. Entre os mandeístas, Jesus foi considerado um Moshira Kidaba, ou falso Messias, tá? Entre aspas, né? Que perverteu os ensinamentos que lhe foram confiados por João Batista. Vocês vejam bem, eles estão botando o Jesus como abaixo de João Batista e que ele perverteu os ensinamentos que foi ensinado por João Batista. Ou seja, para eles, então, João Batista, que é o Messias, vocês vejam bem, tá? Ó, foi um pregador itinerante cujo aparecimento se deu na Judéia, provável lugar do nascimento na Galiléia, na época de Herodes. João teve muitos seguidores e pregava aos judeus dizendo que deveria exercer a virtude e a retidão e usava o batismo. Veja, João teve muitos seguidores. Não. Ele ensinou o caminho que é Yahushua. Foi isso que ele fez. Tá? Outras tradições identificam Maniqueu e Sete como o terceiro filho de Adão e Eva, como a figura de salvação. Desejo de conhecimento especial e íntimo dos segredos do universo.
Vocês vejam bem. A salvação gnóstica era da ignorância e não do pecado. O conhecimento não era apenas o meio de salvação, era a única real salvação. Vocês vejam que hoje em dia as pessoas estão buscando conhecimento em outras fontes. E isso, eles entendem que isso eles vão ser salvos com isso. E sendo que a salvação é mediante a graça em Yahushua. Tá? É mediante a fé em Yahushua. Então vocês vejam, o conhecimento não era apenas o meio de salvação, era a única real salvação. Conhecimento de quê? Do universo, do Ser Supremo, né? Mas não é o conhecimento de andar no Espírito. Vocês vejam que é totalmente contrário da Escritura. Até porque foi o conhecimento que morreu por nós. Então vocês vejam bem. O conhecimento era o conhecimento do verdadeiro self. Do verdadeiro self, seu lugar no pleroma e o retorno de lá. Veja bem, pleroma. Pleroma geralmente se refere à totalidade dos poderes divinos. A palavra significa plenitude comparável isso aí que eu não sei ler, tá? Que significa cheio e é usado em contextos teológicos cristãos, tanto gnósticos quanto por Paulo de Tarso em Colossenses 2,9. Então veja bem, pleroma, Colossenses 2,9. Vamos ler aqui Colossenses 2,9 para ver o que está escrito. Vamos ver. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele quem está falando? Em Yahushua. Só que ele está pegando isso para dar um texto gnóstico, tá? Então vocês vejam bem. E esse irmão que fez esse texto, ele falou, tá? Isso que é isso aqui que eu estou lendo, é isso mesmo. Ele falou, tá, aqui, sobre Pleono, cadê? Tá mais acima, tá? Que ele falou sobre isso. Que esses livros gnósticos, eles mostram preoma, essas coisas assim que a gente está lendo agora, que mostra muito isso, pleroma, éon, tudo isso são esses livros gnósticos. Então, amados, eu vou dar uma parada por aqui e no próximo vídeo a gente continua lendo dualismo e monismo, tá? Para a gente entender isso direitinho, para não sermos levados ao engano. Porque a Escritura diz que o povo perece por falta de conhecimento, de entendimento, tá? Por falta de entendimento as pessoas perecem. Qual é o entendimento? O entendimento da verdade que é Yahushua. E as pessoas vão para outros caminhos justamente por não conhecer. E buscam o falso conhecimento que leva à perdição. Então, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê um like, compartilha, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações do YouTube. Seja um livro de todo engano das trevas, de toda seita maligna, de toda hipnose, gnosticismo, de religiões, em nome de Yahushua. Não sigam a homens, sigam ao único pastor Yahushua. Até a próxima.